Olá, turma, tudo bom? Como vai, Patrick, Belita? Joinha? Bom, como combinado, a gente volta aqui, tudo bom? Opa! Hello! Olha aí um parente! Hello, Perrota! Ele me achou aqui, hello, me achou no Periscope, é da família, né, esse Perrota com 2T. Bom, ele vai estar acompanhando a gente aqui, tá ok? Acabei liberando aqui para ele acessar e vamos continuar de onde nós estávamos naquele aula anterior, naquele bizu anterior, né? Não é uma aula, uma revisão. E agora a gente vai conversar sobre lei penal no espaço. Então, era a aplicação da lei penal, o tema desses dois encontros. Falamos da lei penal no tempo e agora a gente fala de lei penal no espaço. O que interessa saber, assim, em apertada síntese, nesse bate-bola, sobre lei penal no espaço? Primeiro, o direito penal, ele trabalha, a preocupação dele quando ele trabalha lei penal no espaço, a lei no espaço, não é no speak English, no. Ah, ele está perguntando. Alguém está vendo aí as mensagens do Perrota, do Patrick? Ele está apontando aqui. É da família, não conheço. Depois eu vou fazer um PV e aí eu peço para ele transmitir, aí eu vejo de onde ele é. Tá ok? Mas voltando, a lei penal no espaço, o direito penal, ele quer saber a lei de que país será aplicada. Quando a gente vai ver isso em processo penal é outra situação. Ele quer saber qual jurisdição interna do Brasil vai tratar daquele crime. É basicamente o critério do lugar do crime, o critério que a gente fala territorial para definir isso no processo penal. No direito penal, não. No direito penal, há um aparente conflito internacional de leis penais. Então, tem dois países soberanos que estão disputando para aplicar a sua lei penal a um determinado crime. E aí, eu tenho um conflito aparente de lei penal, tá joia? E é solucionado por alguns princípios. Basicamente, o primeiro princípio é o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade, previsto no artigo 5º do Código Penal, determina que será aplicada a lei brasileira aos delitos praticados no território brasileiro. Ok? E como é que a gente pode definir território brasileiro? A gente tem basicamente duas espécies de território. Seria o território físico ou real e o território ficto ou por extensão. O território físico ou real é todo o território que representa o país, onde a soberania é exercida, né? O solo, as ilhas, o espaço aéreo sob esse solo e ainda o que a gente chama de mar territorial, né? Aquelas 12 milhas náuticas a partir da Baixa Maré, né? Pelo Tratado de Montego Bay ficou definido, entre outras coisas, zona de exploração, econômica de exploração exclusiva, plataforma continental, entre outras coisas, né? O direito internacional que fala dos mares define-se que o mar territorial é aquelas 12 milhas náuticas a partir da Baixa Maré. Então, o solo, o mar territorial e o espaço aéreo correspondente ao solo e o mar territorial será chamado de território nacional real, físico, né? Já o território nacional ficto ou por extensão são hipóteses em que a lei penal brasileira considera
que terá ocorrido o fato criminoso em território nacional. Então são situações excepcionais, bem excepcionais, né? Vamos ler aqui o caput do artigo 5º para que a gente tenha a ideia de território nacional e o parágrafo 1º para essa exceção do território ficto ou por extensão. Então, o nome iuris, né? Territorialidade, artigo 5º, aplique-se à lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, primeiro detalhe, o artigo 5º do Código Penal, em regra, nos apresenta o princípio da territorialidade. Vai aplicar a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Perfeito. Mas ele tem uma exceção, ou algumas exceções, em que ele admite que, em fato criminoso ocorrido em território nacional, não será aplicada a lei brasileira. Para Rogério Sanches e alguma parte da doutrina chama isso de intraterritorialidade. É lei alienígena, lei de outro país. Se a gente for falar em tratado sendo aplicado, como o Brasil ratifica o tratado, aí a gente pode falar como vamos dizer, da entrada do tratado no ordenamento jurídico brasileiro, não seria lei alienígena. Mas o que eu vou falar é da lei de outro país que vai solucionar o fato criminoso ocorrido no Brasil. Uma clara hipótese de intraterritorialidade. Lei de fora atuando em fato praticado no Brasil. Hipótese, Bruno, um exemplo clássico, falamos em aula, que é o exemplo do diplomata que aqui no Brasil pratica um crime. Ele tem imunidade total, né? O diplomata tem imunidade total. Logo, ele vai praticar um crime no Brasil e ele, por essa imunidade, ele não será processado, penalizado no Brasil. Em regra, não será. Tá ok? Isso é uma hipótese de intraterritorialidade. Esse fato criminoso ocorrido no Brasil vai ser tratado por outra lei. Outra lei vai punir esse diplomata, tá ok? O exemplo cônsul, né, a diferença do cônsul para o diplomata, em termos de direito penal, é que o cônsul tem imunidade somente com os fatos relacionados ao efetivo exercício. Já o diplomata não. Onde ele estiver, fazendo o que estiver, ele tem a sua imunidade. E ela se estende aos seus familiares também, tá ok? E aí é bem tranquilo. Joia, o que o parágrafo 1º nos diz? Vamos recordar. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional, ou seja, um território nacional ficto, por extensão, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Então, parágrafo 1º, primeira parte, ele trata de que as embarcações ou aeronaves brasileiras, né, as embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço do poder público, né, eu já falei que essa expressão governo brasileiro, né, poder público é amplo, né, quer seja administração direta ou indireta, tá ok? Das 3 esferas de poder, será considerado de forma absoluta território nacional. Okay? Não há o que pensar. É embarcação pública brasileira, onde em qualquer mar que estiver navegando, pode ser em águas internacionais, obviamente, pode ser em mar territorial de outro país, crime ocorrido a bordo dessa embarcação terá ocorrido em território nacional por extensão, na hipótese da embarcação ser pública. Se a embarcação for privada, mas estiver a serviço do poder público, a serviço do governo brasileiro, perceba, ela também será considerada como território nacional por extensão. Tá joia? Isso vale para a aeronave também. Tranquilo? A segunda parte do artigo 1º, olha o que ela fala. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves,
para os efeitos penais consideram-se como extensão do território nacional, né, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem navegando em alto mar ou sobrevoando o espaço aéreo a esse alto mar, tá ok? Se a embarcação é privada e ela não está a serviço do governo brasileiro, eu não tenho uma ideia de absolutividade de considerá-la território por extensão. Não. Eu tenho que perguntar sobre o que ela está voando. Ou ela está navegando onde? Se ela estiver navegando em alto mar, águas internacionais, onde não há soberania atuando, ou seja, água de ninguém, vamos falar assim, nenhuma soberania exerce poder sobre aquela área, aquelas águas. Crime ocorrido a bordo dessa embarcação privada brasileira será considerado território nacional por extensão. O mesmo ocorre com a aeronave brasileira privada, por exemplo, uma aeronave que está fazendo o voo de Madrid para São Paulo, uma aeronave da TAM, matriculada no Brasil, é uma aeronave brasileira privada. Quando ela está sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao alto mar, ela está sobrevoando o espaço aéreo correspondente à terra de ninguém. Nenhuma soberania é exercida nessa área. Logo, fato criminoso ocorrido a bordo dessa aeronave será interesse do direito penal brasileiro, porque ali teremos uma hipótese de território nacional por extensão. Mais precisamente, será até crime federal. Ok? Tranquilo. Não temos muito o que acrescentar aqui. Acho que aqui está tranquilo quanto a essa hipótese. Perceba, nós temos uma outra situação que está prevista no artigo 5º, parágrafo 2º, que é o princípio da reciprocidade. O princípio da reciprocidade, tá ok? O princípio que trata do artigo 5º, parágrafo 1º, é o princípio da bandeira, tá ok? Ou da representação. O parágrafo 2º, o princípio da reciprocidade. Vamos vê-lo. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente ao território nacional, né? E estas, né, as embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Perceba, se eu estou diante de uma aeronave ou embarcação privada, alienígena, estrangeira, e ela está sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao território nacional, ela está sobrevoando o quê? Território nacional, soberania do Brasil. Se ela está navegando o mar territorial brasileiro, ela está navegando em águas que há uma soberania, soberania nacional. Ela está navegando o território nacional físico, não por extensão. Não por extensão. Se ela for embarcação privada estrangeira, o crime ocorrido nelas, na embarcação e na aeronave, sobrevoando o território nacional ou navegando em mar territorial, será considerado território nacional. Tá ok? Será considerado território nacional. Joia? Isso aqui é o princípio da reciprocidade. Porque a embarcação privada brasileira ou a aeronave privada brasileira, logo não a serviço do poder público, que estiver navegando mar territorial de outro país, exemplo, Portugal, ou sobrevoando o espaço aéreo correspondente ao território nacional de outro país, sobrevoando Lisboa para aterrissar, e um crime ocorre nelas, não é território nacional por extensão, porque o crime ocorreu a bordo de aeronave ou de embarcação e elas estavam em território de alguém, em mar territorial de uma soberania, Portugal,
ou o espaço aéreo de uma soberania, Portugal. Então não será aplicado a lei penal brasileira em regra, porque não teremos aí hipótese de território nacional ficto, território nacional por extensão, tá joia? Nós vamos ver que a lei penal brasileira pode vir a tratar disso, mas não como território nacional por extensão, não por territorialidade, mas por extraterritorialidade. Tá ok? Eu já falo dela mais à frente. Tranquilo? Acho que aqui para nossa revisão é suficiente. Leitura do artigo 5º é vital para a prova. Leiam aqueles princípios que nós trabalhamos em sala de aula, que servem para entender as hipóteses de extraterritorialidade, tá ok? E eu passo a falar agora sobre lugar do crime. Lugar do crime. Então, nós, analisando a aplicação da lei penal no tempo do crime, agora veremos o lugar do crime. Nós analisamos 3 teorias lá para definir o momento da ocorrência do crime, que é o momento da ação ou omissão, qualquer que seja o momento do resultado. Teoria da atividade. No tempo do crime, olá Daiane, tudo bom? Seja bem-vinda. No lugar do crime, eu também vou buscar a solução por essas 3 teorias. A teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. Perceba, vamos fazer uma leitura do que diz o artigo 6º do Código Penal. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aqui eu tenho a aplicação da teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. Gabriel, que entrou agora, seja bem-vindo, tá joia? Que teoria é essa? Ele considera lugar do crime onde a ação ou omissão foi praticada. Lembra que eu dei o exemplo da carta-bomba mandada do Brasil para um desafeto na Venezuela? Ele manda uma encomenda, um mototáxi, ele para o mototáxi para Caraima, manda entregar na loja do fulano de tal, um desafeto dele, uma carta-bomba. Chega lá, explode. A pessoa vem a óbito. Claro, homicídio, né, qualificado. A questão é, o resultado ocorreu onde? Na Venezuela? A ação ocorreu onde? No Brasil. Será considerado crime no Brasil? Sim. Sim. Por quê? Teoria da ubiquidade. Será o lugar do crime no território nacional se no território nacional ocorreu a ação ou omissão, ou se a ação ou omissão ocorreu em outro país, eu tenho aqui o resultado, ou se o resultado não chega a ocorrer no Brasil, por fato alheio à vontade do autor, eu teria a tentativa ocorrida no Brasil, no território nacional. Tá ok? É hipótese de crime transnacional, tá ok? Tranquilo? Basicamente não tem muito o que a gente trabalhar. Só recordar que lugar do tempo do crime, teoria da atividade, lugar do crime, teoria da ubiquidade, que é a soma da teoria da atividade mais da teoria do resultado. Vocês recordam, né? A soma da teoria da atividade com a teoria do resultado, eu tenho ubiquidade, tá joia? Tranquilo? Eu falei com vocês sobre teoria da passagem inocente. Eu recordo que eu acho que eu dei esse exemplo, teoria da passagem inocente. A teoria da passagem inocente é uma hipótese de que uma embarcação, não aeronave, né? Embarcação, que esteja navegando, vou dar um exemplo, de Portugal para o Uruguai, ela obrigatoriamente vai adentrar
pela rota que ela vai fazer, o mar territorial brasileiro. Perceba, em regra, essa embarcação privada portuguesa, quando estiver navegando em mar territorial brasileiro, um crime ocorrido a bordo dessa aeronave, por exemplo, um marujo joga o outro, um marujo mata o outro dentro da embarcação, um crime ocorrido dentro dessa embarcação quando ela estiver navegando o mar territorial brasileiro com destino ao Uruguai, em tese, será, pelo princípio da reciprocidade, artigo 5º, parágrafo 2º, crime no território nacional. Só que, por força da passagem inocente, nós temos que não será considerado crime porque essa embarcação está passando obrigatoriamente pelo mar territorial nacional, mas não vai atracar em porto brasileiro, vai atracar lá no Uruguai, tá ok? E aí isso não vai interessar em regra para o direito brasileiro, tá joia? Tranquilo? Bom, só para que vocês recordem, né? Convenção de Montego Bay trata disso. Eu até citei isso na nossa aula, tranquilo? Vamos avançar e vamos falar do princípio da extraterritorialidade, para que a gente feche a aplicação da lei penal no espaço, só para a gente rememorizar. O princípio da extraterritorialidade está previsto no artigo 7º e seus parágrafos. E o que nós temos de importante aqui? Primeira coisa, nós temos que reconhecer que existem 3 hipóteses de extraterritorialidade. E em todas essas hipóteses, o crime ocorre em outro país, fora do Brasil. Não ocorre em território nacional por extensão. O crime não ocorreu em aeronave ou embarcação a serviço do poder público. O crime não ocorreu em aeronave ou embarcação privada navegando ou sobrevoando alto mar. Não foi. O crime ocorre em soberania alienígena. O direito penal aplicado, em regra, é o direito penal do estrangeiro, lá no território nacional do estrangeiro. Só que em algumas hipóteses eu terei a aplicação da lei penal por força da extraterritorialidade. Então, uma territorialidade para além muros do território nacional, tá ok? E as 3 hipóteses, para apenas 2 hipóteses, algumas doutrinas, mas as 3 hipóteses que eu trabalhei em sala com vocês são a extraterritorialidade incondicionada. Gabriel, o vídeo vai ficar salvo 24 horas sim, tá ok? Vai ficar salvo 24 horas. Se tiver meio oscilando a internet, você vai poder assistir novamente, tá ok? Todo mundo. Essa extraterritorialidade, a primeira hipótese, é a extraterritorialidade incondicionada, tá ok? Artigo 7º, inciso 1. Vamos ler. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, 1. Os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio, a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, território de município, de empresa pública, sociedade economista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no território nacional, domiciliado no Brasil, ok? Vocês lembram que quando eu falei de extraterritorialidade com vocês, eu falei de 6 princípios, salvo engano. A hipótese do artigo 7º, inciso 1, a linha A, B e C, eu tenho a aplicação do princípio da defesa ou real. Ou seja, pelo princípio da defesa ou real, ou princípio real, eu aplico a lei penal da nacionalidade do bem jurídico tutelado.
Ou seja, qual é o bem jurídico afetado aqui? É de qual nacionalidade? Ah, o bem jurídico afetado tem a ver com a nacionalidade do país X. Então é a lei penal do país X que será aplicada. Perceba que quando eu tenho ofensa à vida ou à liberdade do presidente da República, não há dúvida que eu tenho ofensa a um bem jurídico tutelado pelo direito pelo Brasil. Um bem jurídico que tem íntima relação com a República. Princípio da defesa do real. Com as demais hipóteses, ali na B e C, eu também tenho a aplicação do princípio da defesa do real. Perceba, na hipótese da linha B, eu tenho um crime praticado contra o patrimônio ou a fé pública de qualquer ente da administração pública, direta ou indireta, da República Federativa do Brasil. Tá ok? E na hipótese da linha C, eu tenho a aplicação do princípio da defesa do real, porque o crime é praticado contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Eu dei esse exemplo na nossa primeira prova daquele russo, Zavascki. Você lembra do nome dele? Zavascki? Daquele russo que é a serviço de uma empresa de petróleo, da Petrobras, né? O exemplo era claro, a ver com a Petrobras. Ele frauda uma compra de uma refinaria no exterior, auferindo dinheiro com isso, né? Auferindo vantagem ilícita em prejuízo de um ente da administração pública. Aqui, ó, contra a administração pública. A linha C. É um estrangeiro que dá prejuízo à administração pública brasileira. Vai ser crime para o direito penal brasileiro? Sim. Extraterritorialidade incondicionada. Tá joia? A hipótese da linha D, crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. E aqui traz a hipótese de o direito penal brasileiro punir um estrangeiro que pratica crime de genocídio, obviamente em outro país, porque se tivesse praticado genocídio no território nacional, seria princípio da territorialidade, artigo 5º, e não extraterritorialidade. Então, abre a hipótese de que o estrangeiro praticando crime de genocídio e tenha domicílio no Brasil, vai responder por genocídio no Brasil praticado lá em outro país. Tá ok? Aqui não é princípio da defesa do real, é o princípio da justiça universal. Tá ok? Princípio da justiça universal. É a corrente mais majoritária, tem outras correntes que definem que seria o princípio da nacionalidade ativa, né, que tem a ver com a nacionalidade do sujeito ativo, mas eu trago a hipótese do estrangeiro cometer o crime de genocídio fora do Brasil, mas se ele for domiciliado no Brasil, eu teria o crime sendo processado, sendo o direito penal sendo aplicado contra ele, tá ok? Para outros seria o princípio do domicílio do réu, mas não é a corrente majoritária. A corrente majoritária é o princípio da justiça universal, tá ok? Que são o princípio que rege a aplicação da lei penal de um determinado país para crimes ocorridos fora desse país, quando esse determinado país, essa determinada soberania, né, por tratado, convenções de direito internacional, se colocou como coibidora, né, como um país, como uma nação que pune determinadas condutas, tá ok? É isso daí. E qual é o grande diferencial da extraterritorialidade incondicionada? Está previsto no artigo 7º, parágrafo 1º. Olha o que ele diz. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Tá ok? E nós vamos ver que nas demais hipóteses, absolvição, condenação no estrangeiro vai gerar um efeito para a possibilidade ou não dele ser punido no direito no Brasil, para que ele possa ou não ser punido no Brasil. Tá joia? Perceba que na extraterritorialidade incondicionada, para alguns autores,
eu terei verdadeiro bis in idem. Bis in idem, ou seja, uma dupla punição, um duplo processo, uma dupla condenação pelo mesmo fato. Tá joia? Para uma parcela da doutrina eu teria bis in idem. Não prevalece. Tamanho é o bem jurídico, a importância do bem jurídico tutelado nessas hipóteses. Joia? Passamos à análise da extraterritorialidade condicionada, prevista no artigo 7º, inciso 2. O que temos no artigo 7º, inciso 2? Artigo 7º, caput. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, 2. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Qual é o princípio aqui? O princípio da justiça universal. Tá joia? Eu dei um exemplo, uma questão, que eu acho que, salvo engano, eu trouxe essa questão, foi na aula do ENAD, que nós tivemos aí na Estácio, na aula do ENAD, né, numa hipótese do crime de pedofilia na internet. Pedofilia na internet, né, o crime ocorre no estrangeiro, né? Crime ocorre no estrangeiro, veio um pop-up aqui para mim, deixa eu tirar. O crime ocorre no estrangeiro, mas como o Brasil se colocou numa obrigação de reprimi-lo, quando pessoas daqui conseguem acessar essa informação, trocam essa informação de vídeo pornográfico, vídeo infantil pornográfico, fotos de nudez de criança e adolescente, né? Pedofilia, por tratado ou convenção, o Brasil irá processar tais crimes, tá ok? Traz pessoas. Inciso 2, a linha B, praticados por brasileiros. Então, qualquer crime praticado no estrangeiro por brasileiros será hipótese de extraterritorialidade condicionada, tá ok? Letra C, a linha C, perdão. Os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Olha só, doutores, eu tenho clara hipótese de princípio da reciprocidade. Clara hipótese de princípio da reciprocidade em que não foi aplicado. A embarcação aeronave brasileira estava sob espaço aéreo nacional de outro país ou navegando em mar territorial de outro país. Neste momento ocorre um crime a bordo da aeronave ou da embarcação. Esse país, essa soberania não julga o crime. Eu pergunto, pela leitura do artigo 5º, parágrafo 2º, nós iríamos nos deparar com uma situação de impossibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Um crime ocorrido em embarcação brasileira ou aeronave brasileira ocorrido em território alienígena, em território nacional de outra soberania, não é território nacional brasileiro. Então não aplica o princípio da territorialidade, tampouco territorialidade por ficção. Território nacional por ficção, por extensão, não aplico. Eu tenho que aguardar e verificar, no caso concreto, se houve ou não o processo desse fato criminoso nesse outro país, onde efetivamente o fato ocorreu, mesmo que a bordo da aeronave ou da embarcação privada brasileira. Todavia, se essa soberania ficar inerte e não processar o crime, nasce para o Brasil a possibilidade da aplicação da lei penal brasileira por extraterritorialidade condicionada. Tá joia? Condicionada. Nós tivemos um exemplo disso na nossa prova também, tá ok? E olha só o detalhe da extraterritorialidade condicionada previsto no parágrafo 2º do artigo 7º. Nos casos do inciso 2, extraterritorialidade condicionada, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, primeira dica que a gente tem que lembrar
é que as condições do parágrafo 2º do artigo 7º devem ocorrer cumulativamente, todas devem ocorrer, para que as hipóteses do inciso 2 possam ser crimes no Brasil por aplicação da extraterritorialidade condicionada. E que condições são essas? A primeira, entrar o agente no território nacional. Entrar o agente no território nacional. B, a linha B, ser o fato punível também no país em que foi praticado, chamado de dupla tipicidade. Se o fato não era crime no país em que foi praticado, ora, a conduta dele lá não foi ilícita, logo nunca iria ser processado naquele país por um crime que nunca cometeu, não será o direito penal brasileiro que irá considerar tal fato crime. Tranquilo? A linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Vocês recordam que eu dei um exemplo? Eu vou pegar o nome do rapaz aqui. É aquele brasileiro que foi morto no trem lá na Inglaterra. Wagner, salvo engano. Ele, pessoal, travou o vídeo aí. Dá coraçãozinho aí para ver se está travado o vídeo. Tá ok. Eu vou continuar e vou finalizar aqui. Aquela hipótese de não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, um dos envolvidos na morte dele pelo taser, pelo choque elétrico, né? Ele vai vir para o Brasil agora, que ele é treinador de uma equipe de, salvo engano, de ginástica artística. E ele vai vir para o Brasil e ele já foi absolvido na Inglaterra. Então, nós teríamos hipóteses de crime praticado no estrangeiro que poderia, né, o crime ser processado no Brasil, tá ok? Mas não vai ter o caso que o crime foi lá absolvido. A linha E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então eu vou perguntar, houve extinção da punibilidade? Se houve extinção da punibilidade lá no país em que o delito foi cometido, não pode no Brasil ele ser punido. Tranquilo? É bem simples essa hipótese da linha E. Para fechar a extraterritorialidade, nós temos a extraterritorialidade hipercondicionada, que para Rogério Sanches é a hipótese de que eu tenho acumulação dos requisitos do parágrafo 2º somados aos requisitos do parágrafo 3º. E quais são os requisitos do parágrafo 3º? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Que é exemplo desse brasileiro que foi morto, acho que é Wagner, Jacques Wagner, não recordo, acho que não sei se é esse o nome. Estava tentando recuperar aqui no material e não recordei. Então, a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, obviamente, porque é hipótese de extraterritorialidade. Ser reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, ter o agente entrar no Brasil, não ter sido absolvido, o crime for punido tanto no Brasil quanto no estrangeiro, hipótese de não ter sido perdoado ou extinta a punibilidade e constar nos rol de crimes passíveis de extradição. É o que está no parágrafo 2º. Além disso, por isso chamam de hipercondicionalidade, eu tenho que saber se foi pedida ou se foi pedida, a extradição foi negada. Então, o governo brasileiro pediu a extradição e foi negada a extradição. E segundo, se o ministro da Justiça requisitou o quê? O processo
do crime, mas até uma hipótese de abertura de inquérito por requisição do ministro da Justiça, previsto lá no artigo 5º, inciso 2 do Código de Processo Penal. Joia, pessoal? Tranquilo. Sobre lei penal no tempo e no espaço, em breve síntese, né? Em breve revisão, é o que a gente vai trabalhar provavelmente para a prova. Eu ainda não imprimi a V2, tá ok? Eu ainda não imprimi a V2. Quando eu imprimir a V2, devo fazê-lo já. Aí eu começo a passar a revisão falando sobre os assuntos que eu vou cobrar especificamente na prova, tá ok? Algum pessoal de processo penal 1 está na área aí? Não? Alguém de processo penal 1? Não tá? Tá jóia. Pessoal, vou ficando por aqui, tá ok? Aninha, ok, tudo bom? Alguém de processo penal 1, processo penal 2, para a gente combinar um horário, né? Quem tiver aí para fazer, se acusa, dá um alô. Eu vou combinar o seguinte, deixa eu ver que horas tem. São, salvo engano, 9h30. 9h30, vou pegar o papel, caiu aqui. Salvo engano, são 9h30. Quando for 10h30, 10 horas e 30 minutos, eu vou entrar ao vivo para falar sobre processo penal 1, ação penal, ok? Ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Os princípios que regem tais ações e quais são as condições, condição específica da ação, tá joia? Falar sobre representação, tá ok? Prazo da representação, natureza jurídica da representação, a eficácia objetiva, subjetiva da representação, tá ok? E aí amanhã talvez eu continue fazendo essas entradas ao vivo mais curtas, para que a gente vá tratando de temas específicos, tá joia? Então vamos lá, até 10h30, pessoal. Processo penal 1, ação penal pública condicionada e incondicionada. Um abraço, até mais!